44 veículos russos atravessaram o campo antes do amanhecer. No fim da tarde, quase metade tinha desaparecido. E não foi a artilharia que destruiu esse ataque. Foi o próprio pânico. Fica até o final, porque essa história mostra como uma ofensiva inteira pode se desintegrar sem que ninguém perceba o momento exato em que tudo saiu do controle. Vamos lá. Era ainda de madrugada quando uma coluna russa começou a atravessar os campos a oeste de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. 18 tanques T-72 na frente. Veículos blindados de combate atrás. Blindados de transporte de tropas protegendo os flancos. E, mais atrás, uma fila enorme de caminhões de combustível, veículos de recuperação e postos de comando. A coluna inteira se estendia por quase 8 quilômetros de estrada e campo aberto. Era uma operação grande, ambiciosa, calculada para abrir caminho antes que o sol nascesse e tornasse tudo visível demais. Porque os comandantes russos sabiam de uma coisa: depois que o sol subisse, os drones ucranianos ficariam muito mais ativos. E cruzar aquele campo aberto se tornaria praticamente impossível. Então a ordem era clara: velocidade. Não parar. Não hesitar. Chegar à linha de árvores antes que a luz do dia revelasse tudo. A poeira cobria os campos. Os motores rugiam. Por quase 2 horas, nada parecia errado. Mas a mais de 20 quilômetros de distância, drones ucranianos já observavam aquela coluna havia quase 10 minutos. Sem disparar um único tiro. Sem lançar um único drone de ataque. Só observando. Esperando. Calculando. E é exatamente nesse silêncio que a tragédia russa estava prestes a começar. Para as tripulações dentro daquela coluna, o silêncio parecia uma boa notícia. Alguns soldados já começavam a relaxar. Alguns achavam que iam conseguir chegar ao objetivo sem serem detectados. Essa confiança não durou muito. Um blindado de combate, de repente, começou a desacelerar. No início, ninguém deu muita importância. Problemas mecânicos são comuns em qualquer operação militar. O motorista relatou fumaça saindo do motor. O veículo saiu de fila e parou. O tanque atrás dele freou imediatamente. Outro desviou para não colidir. Os veículos seguintes foram reduzindo a velocidade também. O rádio começou a ficar mais agitado. O que aconteceu lá na frente? Ninguém tinha resposta clara. Uma viatura de recuperação recebeu ordens: avançar, resgatar o blindado quebrado, manter a estrada aberta. Ninguém queria perder o ritmo do ataque, porque aquele ritmo era a única razão pela qual tinham saído antes do amanhecer. Do alto, os drones ucranianos observavam o espaçamento da coluna mudar. Alguns motoristas fechavam a distância entre os veículos. Outros procuravam caminhos alternativos. Ninguém queria ficar exposto sozinho no meio do campo aberto, mesmo que ninguém tivesse visto, ainda, qualquer drone de ataque. A viatura de recuperação chegou ao blindado avariado. A decisão fazia sentido no terreno: resgatar o veículo, manter a estrada aberta, manter o ataque coeso. Um segundo tanque parou ao lado da estrada e virou a torre em direção aos campos. Outro blindado se aproximou. A infantaria desceu dos veículos e se espalhou pelas valas laterais. Ninguém queria perder o ritmo. Mas ninguém queria abandonar equipamento blindado também. Essas duas prioridades estavam começando a colidir de forma perigosa. O rádio ficava cada vez mais caótico. Avançar. Manter posição.
Resgatar o veículo. Proteger a área. Ordens contraditórias se acumulando em segundos. Do alto, os operadores ucranianos observavam mais e mais veículos se concentrando no mesmo trecho de estrada. A viatura de recuperação. 2 tanques. 3 blindados. Infantaria desmontada. 10 minutos antes, estavam espalhados por centenas de metros. Agora estavam se comprimindo, ficando próximos demais, formando exatamente o tipo de alvo que nenhum comandante militar deveria permitir. E então, pausa, apareceu algo sobre a estrada. Um drone explosivo de ataque direto. A maioria das tripulações nunca chegou a vê-lo. O drone atingiu a viatura de recuperação, perto do motor. Fumaça subiu imediatamente. A tripulação saltou para fora e se atirou na vala. Ninguém no rádio parecia calmo. O blindado avariado continuava parado. E agora a viatura de recuperação também tinha parado. Segundos depois, um caminhão-tanque de combustível freou bruscamente. Tarde demais. Outro drone surgiu rasante. A explosão cobriu a estrada de combustível em chamas. Fumaça negra começou a subir sobre toda a coluna. A viatura de recuperação queimando. O caminhão de combustível queimando. E os motoristas mais atrás, ainda sem ideia do que estavam prestes a encontrar. Quando finalmente viram a fumaça negra subindo, alguns desaceleraram. Outros aceleraram. Ninguém queria parar no campo aberto, mas ninguém queria entrar direto na fumaça também. O rádio virou um caos completo. Avançar. Recuar. Saia da estrada. Continue se movendo. Ninguém mais estava pedindo a mesma coisa. Uma tripulação de tanque decidiu forçar passagem. Outra virou para uma trilha de terra. Um blindado deu marcha ré e quase colidiu com outro veículo atrás dele. Soldados que tinham deixado seus veículos minutos antes agora gesticulavam desesperadamente para os motoristas, em vez de observar o campo à sua volta. Ninguém confiava mais nos rádios. Todo mundo confiava apenas no que conseguia ver com os próprios olhos. Do céu, os drones ucranianos observavam veículos se movendo em direções completamente diferentes. Não era um recuo organizado. Não era um avanço coordenado. Era pura reação ao caos. Então outro drone apareceu. Dessa vez, algumas tripulações conseguiram vê-lo chegando. Tarde demais. O drone atingiu a traseira de um blindado de combate. A explosão forçou a infantaria de volta para as valas. Um tanque abriu fogo contra a linha de árvores, sem nem saber se havia algum alvo real ali. No mesmo instante, outra tripulação de tanque abandonou seu veículo depois que fumaça começou a entrar no compartimento de combate. Um soldado ferido se arrastou ao lado da estrada enquanto 2 companheiros o arrastavam para uma vala de drenagem. Ninguém ficava parado no mesmo lugar por muito tempo. E ninguém confiava mais naquela estrada. A fumaça cobria partes do caminho. Veículos se moviam em direções opostas. A infantaria permanecia dentro das valas. E pela primeira vez naquela manhã, as tripulações russas pareciam não concordar mais sobre o que deveriam estar fazendo. O ataque ainda tinha tanques. Ainda tinha infantaria. Ainda tinha poder de fogo. Mas dentro daquela coluna, ninguém mais parecia estar lutando a mesma batalha. E foi exatamente nesse ponto que aconteceu algo estranho. O céu ficou quieto de novo. Nenhuma artilharia. Nenhum drone novo. Nenhuma explosão.
A fumaça ainda flutuava sobre a estrada, mas os ataques tinham parado. Pelo menos por enquanto. Alguns soldados russos começaram a acreditar que o pior já tinha passado. Um tanque retomou disparos contra a linha de árvores. Outra tripulação voltou para dentro do veículo. A infantaria, que tinha passado minutos dentro das valas, começou a se levantar lentamente. Ninguém parecia relaxado. Mas alguns homens começavam a respirar com mais facilidade. Os rádios soaram mais calmos. Os veículos danificados ainda bloqueavam parte da estrada, mas o movimento tinha recomeçado. Um tanque avançou. 2 blindados o seguiram. Um caminhão de combustível encontrou outra rota, contornando os destroços. Para alguns comandantes, aquilo parecia progresso. Um soldado de infantaria acendeu um cigarro. Outra tripulação finalmente fechou a escotilha de novo. Alguém riu pelo rádio. Por 10 minutos, aquilo parecia normal. Do alto, os drones ucranianos viam outra coisa completamente diferente. Não era confusão. Não era recuo. Era oportunidade. Os veículos que estavam espalhados começaram a se reagrupar de novo. Uma segunda viatura de recuperação se aproximou. 2 caminhões pararam ao lado da estrada. E mais atrás, baterias de artilharia automotora finalmente alcançaram a coluna. Mais veículos chegando. E o mais importante, chegando devagar. Dentro de um blindado, um soldado chegou a brincar que os drones tinham ido embora. Eles nunca tinham ido a lugar nenhum. Só estavam esperando. E cada novo veículo entrando naquela fumaça criava outro alvo perfeito. Minutos depois, a artilharia ucraniana finalmente abriu fogo. Os primeiros projéteis caíram atrás da coluna, não na frente. Atrás. Uma rota de fuga desapareceu instantaneamente. Os veículos que tinham começado a se mover pararam de novo. Os rádios ficaram mais altos. Minutos depois, outro drone surgiu rasante. E para os homens que tinham começado a acreditar que sobreviveriam, a batalha estava recomeçando do zero. A essa altura, o ataque já tinha perdido vários veículos. A fumaça ainda cobria partes da estrada. Algumas tripulações tinham abandonado o equipamento avariado. Outras ainda tentavam avançar. Mas o sol finalmente tinha nascido por completo. E isso mudou tudo. As sombras que protegiam a aproximação estavam desaparecendo. Campos que pareciam vazios uma hora antes já não pareciam mais vazios. Do alto, os drones ucranianos conseguiam ver mais longe e ver mais detalhes. Veículos que tinham se escondido na fumaça ficaram visíveis de novo. Tripulações que tinham sobrevivido aos primeiros ataques já não tinham para onde desaparecer. Algumas estradas atrás do ataque estavam mais movimentadas do que os próprios objetivos lá na frente. O que tinha entrado na batalha como um único ataque coordenado já não parecia mais um único ataque. Parecia espalhado. Fragmentado. E ninguém no terreno conseguia ver o quadro completo daquele desastre se formando. Um caminhão tinha parado ao lado de infantaria esperando numa vala. Outra viatura de recuperação se movia em direção a um tanque desativado. 2 blindados pararam perto de um trecho danificado da estrada. Mais longe, a artilharia se preparava para disparar de novo. Nas telas ucranianas, o campo de batalha já não parecia vazio. Parecia lotado. E então outro drone apareceu. Não era um tanque. Não era um blindado comum. Era um veículo de comando. O drone atingiu perto das antenas.
A explosão forçou a tripulação para fora. Rádios reservas entraram em operação, mas a confusão se espalhava mais rápido do que qualquer ordem conseguia organizar. Minutos depois, as consequências apareceram com toda a força. Um tanque avançou pela estrada. No mesmo instante, um blindado mais à frente já estava recuando. Nenhuma das duas tripulações sabia o que a outra estava fazendo. A infantaria nas valas começou a gesticular desesperadamente. Motoristas desaceleravam, outros aceleravam. Um oficial gritou pelo rádio. Ninguém respondeu de imediato. Um grupo avançando. Outro esperando. Um terceiro ainda procurando ordens claras. Mas nenhum deles sabia o que os outros estavam fazendo. Os drones lá em cima sabiam exatamente. Sabiam de tudo. O que tinha começado como um ataque ofensivo estava se transformando em outra coisa completamente diferente. Ninguém mais falava sobre o objetivo original. Veículos avariados precisavam de resgate. Soldados feridos precisavam de evacuação urgente. Rádios quebrados precisavam de substituição. Tripulações abandonadas precisavam de ajuda imediata. E alguém precisava lidar com tudo isso ao mesmo tempo, em meio ao caos total. Outra equipe de resgate avançou. Um veículo médico seguiu atrás. 2 caminhões carregando munição tentavam contornar os destroços espalhados pela estrada. Do ponto de vista no terreno, nenhuma dessas decisões parecia estranha. As tropas precisavam de combustível. Os tanques precisavam de resgate. Os feridos precisavam de evacuação. Era assim que qualquer exército sobrevivia no campo de batalha. Mas nas telas dos operadores ucranianos, aquilo era outra coisa completamente diferente: mais movimento, mais veículos, mais alvos se acumulando. A estrada atrás do ataque tinha se tornado mais movimentada do que a estrada da frente. Uma ambulância parou ao lado de infantaria esperando numa vala. 2 soldados feridos foram carregados para dentro. Um terceiro homem nunca conseguiu chegar até ali. Outro soldado gesticulava desesperadamente em direção ao veículo, mas novas explosões forçaram todos de volta para a cobertura. A ambulância acabou indo embora. Não com o homem que tinha vindo buscar, mas com outros feridos encontrados mais adiante na estrada. Outra viatura de recuperação alcançou um tanque desativado. A tripulação prendeu os cabos de tração. Nunca terminaram o trabalho. Um drone atingiu ao lado do tanque. Um soldado desapareceu dentro da fumaça enquanto os outros corriam. Mais atrás, um caminhão de munição parou ao lado de veículos esperando por combustível. Momentos depois, projéteis de artilharia caíram nas proximidades. Os motoristas abandonaram a estrada. Caixas de munição ficaram exatamente onde tinham sido descarregadas, abandonadas no meio do caos. Uma ambulância partindo. Outra equipe de resgate chegando. Caminhões de combustível procurando qualquer rota possível. Equipes de artilharia ainda esperando por munição que nunca chegava. Ninguém mais tentava alcançar o objetivo original daquela ofensiva. Estavam apenas tentando salvar o que ainda restava. E sem perceber, o próprio resgate tinha se transformado na próxima batalha. Horas antes, 44 veículos tinham cruzado aqueles campos como um único ataque coordenado. Tanques na frente. Blindados atrás. Caminhões de combustível. Viaturas de recuperação. Infantaria. Todos se movendo em direção ao mesmo objetivo. À tarde, pausa, nada daquilo importava mais.
um tanque finalmente alcançou linhas amigas. Sua tripulação nunca soube o que aconteceu com a equipe que tinha tentado salvar outro veículo. Uma tripulação abandonou seu blindado e continuou a pé. Uma equipe de artilharia ainda esperava por munição que jamais chegaria. Uma ambulância já tinha partido com feridos que nem tinham entrado na batalha juntos originalmente. Outra equipe de resgate nunca mais voltou. E alguns soldados nunca chegaram a saber o que aconteceu com os companheiros que cruzaram aqueles campos ao lado deles antes do amanhecer. Agora, para entender por que esse tipo de colapso tático está se tornando cada vez mais comum na guerra da Ucrânia, precisamos voltar e entender a evolução dessa guerra desde o início. Quando a invasão russa em larga escala começou, em fevereiro de 2022, ninguém imaginava que 4 anos depois a guerra teria evoluído para esse nível de letalidade baseada em drones baratos e descartáveis. Os primeiros meses do conflito ainda eram dominados por artilharia pesada, blindados avançando em formação clássica, combates de infantaria tradicionais. Mas, ao longo dos anos, conforme o apoio ocidental trouxe tecnologia cada vez mais sofisticada, e conforme a Ucrânia desenvolveu sua própria indústria doméstica de drones, o campo de batalha mudou de natureza. Operações que antes dependiam de massa e força bruta agora dependem de visibilidade, de velocidade de decisão, e da capacidade de transformar qualquer movimento em informação acionável. A região de Pokrovsk, no leste ucraniano, se tornou um dos pontos mais disputados dessa guerra justamente por sua importância logística. É um nó ferroviário crucial. Quem controla essa região controla parte significativa da capacidade de abastecimento de toda a frente oriental. E é exatamente por isso que a Rússia continua lançando ofensivas como essa, mesmo sabendo do risco altíssimo envolvido. A pressão para conquistar território com valor estratégico supera, nos cálculos do alto comando russo, o custo humano e material de operações que terminam em colapsos como esse. Agora vamos entender como o mundo está reagindo a esse padrão recorrente de ofensivas russas que terminam em desastre logístico completo. A OTAN observa esse tipo de episódio com atenção redobrada, porque revela algo importante sobre a capacidade russa de aprender e se adaptar. Apesar de 4 anos de guerra, a Rússia continua repetindo padrões táticos que a deixam vulnerável a esse tipo de colapso em cadeia. Os Estados Unidos, que fornecem boa parte da tecnologia de inteligência e vigilância que sustenta esse tipo de operação ucraniana, veem nesses episódios uma justificativa concreta para continuar investindo em sistemas de drones e reconhecimento. A Europa, especialmente os países do leste, observa com uma mistura de alívio e preocupação. Alívio porque cada ofensiva russa fracassada reduz a pressão imediata sobre a Ucrânia. Preocupação porque a guerra de atrito continua consumindo recursos humanos e materiais dos dois lados, sem sinal claro de resolução próxima. A China mantém sua postura de neutralidade calculada, mas certamente está estudando esses episódios com grande interesse, especialmente pensando em cenários futuros envolvendo Taiwan, onde operações de drones em larga escala poderiam desempenhar papel decisivos. A ONU, mais uma vez, registra o conflito sem capacidade real de intervenção, travada pelo veto russo permanente no Conselho de Segurança. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o Brasil e com o resto do mundo? A resposta está nos efeitos econômicos em cadeia que esse tipo de guerra prolongada continua gerando. A instabilidade na região de Pokrovsk, parte de uma área agrícola e industrial importante, afeta a capacidade ucraniana de manter sua produção e exportação de grãos, incluindo trigo e milho que abastecem mercados globais. Quando a produção ucraniana é interrompida por conflitos territoriais constantes, os preços globais de alimentos sentem o impacto.
O Brasil, como grande exportador agrícola, se beneficia parcialmente dessa lacuna no mercado internacional, mas a inflação global de alimentos também afeta os consumidores brasileiros no dia a dia. O petróleo continua sendo outra variável crítica. Cada escalada militar significativa, cada ofensiva de grande escala como essa em Pokrovsk, aumenta a percepção de risco geopolítico nos mercados internacionais de energia, contribuindo para a volatilidade nos preços de combustível que o Brasil também sente. Além disso, esse tipo de guerra prolongada e desgastante continua consumindo recursos financeiros e diplomáticos de potências ocidentais, recursos que poderiam ser direcionados para outras prioridades globais, incluindo cooperação econômica com países da América Latina. Agora, analistas militares acompanham de perto a frequência desses colapsos táticos russos, porque eles podem indicar algo mais profundo sobre a capacidade futura de combate de Moscou. Fontes militares indicam que a repetição desse padrão, grandes ofensivas que se desintegram em caos logístico sob pressão de drones baratos, sugere que a Rússia ainda não encontrou uma solução doutrinária eficaz para esse tipo de ameaça. Apesar de 4 anos de guerra e investimentos significativos em contramedidas eletrônicas, o problema fundamental permanece sem resposta clara. Analistas advertem que, se esse padrão continuar se repetindo, a capacidade russa de lançar ofensivas de grande escala vai continuar se deteriorando ao longo do tempo, mesmo que o território conquistado metro a metro continue avançando lentamente em alguns setores específicos da frente. O próximo movimento estratégico pode determinar o ritmo dos próximos meses inteiros de combate. Se a Rússia conseguir desenvolver táticas mais dispersas, com menor concentração de veículos em formações vulneráveis, pode reduzir significativamente esse tipo de perda catastrófica. Se não conseguir, episódios como o de Pokrovsk vão continuar se repetindo, com custos humanos e materiais cada vez mais insustentáveis para Moscou. O que aconteceu naqueles campos a oeste de Pokrovsk não foi apenas a destruição de veículos militares. Foi a demonstração de como um exército inteiro pode perder a coesão quando cada decisão individual, tomada para resolver um problema imediato, acaba criando um problema ainda maior. 44 veículos entraram naquele campo como um único exército organizado. O que saiu de lá, horas depois, eram fragmentos desconectados, tentando sobreviver, sem mais nenhuma ideia clara do objetivo original. E talvez essa seja a lição mais importante de toda essa história: exércitos não colapsam apenas quando ficam sem tanques. Eles colapsam quando ficam sem boas opções para escolher. Vale a pena também pensar no peso humano de tudo isso. Cada veículo abandonado naquele campo representava uma tripulação inteira. Homens que se conheciam, que tinham treinado juntos, que confiavam um no outro para sobreviver aquele dia. Quando a coluna se fragmentou, não foi só o equipamento que se perdeu. Foram laços, foram equipes inteiras separadas no meio do caos, sem saber se os companheiros ao lado ainda estavam vivos. Esse tipo de desintegração psicológica é, segundo muitos analistas militares, ainda mais difícil de reverter do que a perda material. Um exército pode reconstruir tanques. Reconstruir confiança entre soldados que viverão um colapso tático daquela magnitude é uma tarefa muito mais complexa, que leva meses, às vezes anos, e que frequentemente nunca se completa totalmente. É por isso que episódios como esse, em Pokrovsk, continuam sendo estudados não apenas por engenheiros militares interessados em drones e tecnologia, mas também por psicólogos militares interessados em como o moral e a coesão de uma unidade se desfazem sob pressão extrema e constante. Se esse vídeo te mostrou uma realidade da guerra que você nunca tinha visto antes, deixa o like agora. Comenta aqui embaixo. O que você acha que pesa mais numa guerra moderna, ter mais poder de fogo ou ter menos coisas que precisam ser salvas o tempo todo?
E se inscreve no canal, porque as próximas análises vão continuar mostrando essa guerra além das explosões, nos bastidores onde as batalhas de verdade são decididas, naquele espaço invisível entre a estratégia no papel e o caos puro do campo real. Até a próxima análise. E até o dia em que o próprio campo de batalha revelar algo que nenhuma estratégia conseguiu prever.